Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Nessa noite eu tenho uma palavra para te entregar, para abrir a tua visão. E eu quero orar por você. Se você colocar essa palavra no teu coração, isso vai te ajudar muito. Pode ter certeza, eu estava me preparando aqui para entrar e orar. Eu comecei a meditar no livro de 2 Reis, no capítulo 4. O capítulo é muito grande, então eu vou falar para você a história. É a história de uma mulher tsunamita. Você precisa ouvir isso aqui para abrir a sua visão, para te livrar de gente ruim, perversa, gente falsa, gente que usa uma capa, gente que mostra uma coisa e é outra. Então, preste atenção em tudo que eu vou te falar. Não sai daqui nem para compartilhar. Ouça tudo com atenção. A palavra de Deus fala sobre uma mulher tsunamita. Essa mulher, ela tinha muita condição. Ela tinha muita condição. O esposo dela tinha muita condição, mas ela era infeliz, porque o maior sonho da vida dela, ela não conseguia realizar, porque ela era estéril. Ela não conseguia dar luz. Até que um dia, um homem de Deus, um profeta, começou a passar pela cidade e ela começou a observar. E sempre que ele passava, ela observava e ela dizia: "Tô falando aqui, eu tô arrepiado." Ela dizia para o marido: "Eu vejo que esse homem é um grande homem de Deus. Eu vejo que esse homem é um grande homem de Deus." E a Bíblia diz que um dia ela honrou o profeta. Ela pediu o marido para ajudar o profeta e o profeta olhou para ela e disse: "O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer?" Porque era algo tão impossível para ela que ela disse: "Não minta para mim." Mas ela não disse: "Não minta", chamando ele de mentiroso. Ela quis dizer assim: "Não coloque esperança em mim." Ivan. Não coloque esperança em mim, Ivan, porque esse é o maior sonho da minha vida. Do profeta disse: "No tempo certo você vai dar à luz a um filho." E a Bíblia diz que essa mulher ela gera. O filho dela foi uma promessa de Deus. O filho dela foi uma promessa de Deus. E eu vou ler aqui um trecho para você entender. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: "Ai, minha cabeça." Por você, pela honra, né? Ela ajudou o profeta. E a Bíblia diz: "Abençoarei os que te abençoarem. Abençoarei os que te abençoarem." E ela não pediu nada porque, humanamente falando, ela tinha tudo. Mas o profeta soube que o maior sonho da vida dela era ser mãe. Então o profeta disse, ele profetizou, ele abriu a boca e profetizou e disse: "Você vai gerar, você vai gerar, você vai ser mãe." Naquele primeiro momento que ele disse isso, ela até disse para ele: "Não minta para mim." Então o pai disse ao seu moço: "Leva-o à sua mãe." Ele o tomou e o levou para sua mãe, sobre cujo joelho ficou sentado até o meio-dia e morreu. Meio-dia em ponto, a criança faleceu. Subiu ela e deitou sobre a cama, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e disse: "Manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que corra ao homem de Deus e volte." Perguntou o esposo: "Por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado, ou seja, não é nenhum dia especial?" Ela disse: "Não faz mal." Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: "Guia-me, anda, não pare no caminho, senão quando eu te disser." Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus. Veja que a Bíblia é a segunda vez que a Bíblia fala que o homem de Deus foi ter com o homem de Deus. E, vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi. Geazi era o discípulo. Disse a Geazi, seu discípulo: "Eis ali a tsunamita, corre ao seu encontro e dize-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com teu menino?" Ela respondeu: "Tudo bem." Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus disse: "Deixa, porque a sua alma está em amargura."
E isso aqui é muito forte. Essa palavra é muito forte. Deus falou meu coração algo muito, muito forte. Preciso te entregar com detalhe para você entender. A Bíblia chama Eliseu de homem de Deus. Eliseu era o profeta. Primeira vez que Eliseu passou na cidade, ela olhou e disse para o marido: Eu vejo que esse homem é um grande homem de Deus. Isso é discernimento espiritual. Eu vejo que esse homem é um grande homem de Deus. Lá na frente, ela pediu o marido para honrar ele, para honrar o profeta, abençoar o profeta, ajudando ele em algo. E ele profetizou que ela seria mãe. O profeta, ele tinha um discípulo que o nome era Geazi. A Bíblia diz que a criança ficou sentindo uma dor e ao meio-dia em ponto a criança ela perde a vida. E eu entendo que é algo espiritual, porque a Bíblia diz no Salmo 91 que existe uma mortandade que assola ao meio-dia. Então, a criança ao meio-dia em ponto, ela falece. A mãe, ela vai até o profeta. Porém, antes dela chegar até o profeta, esse discípulo de profeta, o discípulo de profeta foi até ela, O discípulo de profeta é aquele que é um religioso, que busca Deus, que a gente acha que se é discípulo de profeta no futuro, seria um profeta. E quando ele vai até essa mulher, que ele pergunta como a senhora está, ela olha para ele e diz: eu estou bem. E ele pergunta: como é que está o seu esposo? Ela disse: meu esposo está bem. E ele pergunta: como está o seu filho? Ela disse: meu filho está bem. E ela vai até o profeta. Quando ela chega até o profeta, ela dobra o joelho, abraça as pernas do profeta e começa a chorar. E aquele rapaz, o discípulo Geazi, tenta arrancá-la, tirar dos pés do profeta. E o profeta disse: deixa ela. Deus já revelou ali na hora do profeta, disse: deixa ela, que ela está com a alma amargurada. Sabe o que Deus falou comigo nessa noite sobre discernimento espiritual? Mandou falar para você: tome muito cuidado. Geazi, ele era um discípulo de profeta, mas aquela mulher não conseguiu abrir o coração para ele. Quando ele perguntou, ela não abriu o coração. Ela não disse o que estava acontecendo. Ela não disse o que estava se passando. Nem todos que você vê, eu vou ser bem sincero para você. Eu sou bispo. Eu prego a palavra de Deus, Há mais de 20 anos. O nosso ministério tem muitos anos, E eu sou um tipo de pessoa que eu não tapo o sol com a peneira. Quem já ouviu minhas pregações sabe disso. Eu falo para você que existem pessoas que estão até dentro da igreja. Existem pessoas que carregam uma Bíblia debaixo do braço. Existem pessoas que carregam uma Bíblia debaixo do braço. Existem pessoas que se dizem cristãs, religiosas, mas você não deve abrir o coração para elas. Você não deve abrir o coração nem a porta da sua casa para qualquer pessoa. Não é porque uma pessoa diz que frequenta a igreja ou ela diz que é religiosa que você deve abrir o seu coração nem para essa pessoa. Quantas pessoas já se decepcionaram? Mas ele andava na igreja, mas ela andava na igreja, mas ela todo domingo estava na igreja e depois a pessoa descobriu que era capa pura. Por isso que é importante o discernimento espiritual. Às vezes você olha para alguém que está na igreja e mesmo assim seu coração não abre para ela. É Deus te mostrando que ali não é uma pessoa, não é um filho de Deus verdadeiro, não é uma filha de Deus verdadeira. Tem gente que você vê, fala a verdade, fale a verdade para mim, escreva aí abaixo. Tem gente que você vê pregando a palavra e você olha assim e você não consegue ver, você não consegue sentir a presença de Deus. Quando ele perguntou, ela não se abriu porque ela não sentiu Deus naquele rapaz. Tem gente que você vê pregando, você vê a pessoa pregando e você sente Deus na vida da pessoa. Você vê verdade, você para ouvir, você para ouvir,
Você observa, aquela mulher disse, eu tenho observado que esse homem é um grande homem de Deus. Ela não disse, ele é um homem de Deus. Ele é um grande homem de Deus. E ela observava só ela nunca tinha visto ele fazer ele orar, para acontecer o milagre só pelas atitudes dele. É diferente, ovelha querida. Pessoa que é de Deus, o olhar é diferente, as palavras é diferente. Ela não anda em fofoca, ela não anda em tribulação, em panelinha, ela não é invejosa. Você sente Deus, a pessoa que é de Deus, você sente vontade de sentar, conversar e se abrir, e você ouve a voz de Deus na vida daquela pessoa. Nem todo mundo que está na igreja. Às vezes você vai para a igreja. Às vezes você vai para a igreja. E você vai numa igreja, você senta, você olha para uma pessoa que você nunca viu na sua vida e você sente que Deus está falando. Às vezes, você vai na igreja, você olha para a pessoa, a pessoa está pregando e você não sente nada. Você não sente, você não vê verdade, ou você não sente Deus na pessoa, você não sente Deus naquela vida. Existem pessoas que vão passar pela sua vida que você vai achar, né? Que vai ter a capa, né? Que vai dizer, não, mas eu sou cristão, eu sou filho de Deus, mas eu sou isso, aquilo é só capa. Você sabe como terminou a história de Geazi, desse discípulo do profeta? Sabe como terminou esse rapaz? Ele era discípulo de profeta, mas ele carregava com ele o espírito da usura e da mentira. Ele carregava com ele o espírito da usura e da mentira. Esse rapaz que era discípulo de profeta, que aquela mulher não se abriu com ele, ele andava com o profeta, mas ela via Deus no profeta, mas não via Deus nele. Ela se abria com o profeta, mas não se abria com ele. Ela olhava e dizia assim, tem algo nesse rapaz, que eu não consigo me abrir para ele e você está certa. Você está certo. Se você olha para alguém e o Espírito Santo, você é uma pessoa de oração e o Espírito Santo fecha seu coração. Você está certo em vigiar. Está certa em vigiar e não abrir o coração para aquela pessoa. Se Deus está falando, dê ouvido. Não é, é coisa da minha cabeça. É o Espírito Santo te mostrando, porque você é uma pessoa de oração. A Bíblia diz que esse mesmo discípulo, certa vez um homem chamado Naamã, né? Aí já é outra passagem bíblica, mas são as mesmas pessoas. Um homem chamado Naamã, comandante muito rico, foi até o profeta. Esse mesmo profeta, ele era, e esse homem estava leproso. E o profeta disse, de 7 mergulhos no Rio Jordão. Agora eu estou resumindo, de 7 mergulhos no Rio Jordão. E naquele momento ele não quis, mas acabou dando 7 mergulhos. E ele foi curado. E quando ele foi curado, que ele viu o milagre, ele viu o poder de Deus, ele entregou vários presentes para o profeta, vários presentes caros. E o profeta disse assim, não, eu não quero nada, fique em paz, pode levar, você não precisa me dar nada, A Bíblia diz que o profeta não recebeu. Então, Naamã foi embora. O discípulo, que a mulher não quis abrir o coração para ele contar o problema, quando viu aquilo, deixou Naamã, o comandante, embora. E depois, quando o profeta saiu, ele foi correndo atrás e disse, Senhor, o profeta, ele pensou direito e ele quer os presentes. O profeta pensou direito e quer os presentes. Como ele era discípulo do profeta, Naamã acreditou e deu tudo. Só que ele não falou com o profeta, mas Deus revela. Quem ora, Deus revela quem tem rotina espiritual. Quem é de Deus, Deus mostra. Sabe, não adianta esconder algo de alguém que é de Deus. Ou a pessoa sonha, ou a pessoa sonha. A pessoa descobre, alguém conta, acontece algo. O Espírito de Deus revela. E aquele rapaz, né, mentiroso, espírito de mentira, né, usurário, pegou tudo, guardou e foi até o profeta. O profeta perguntou,
Você estava onde? Ele mentiu. Estava em tal lugar. O profeta disse: você acha que o Espírito de Deus não me revelou? Você acha mesmo que o Espírito de Deus não me revelou onde você estava e o que você foi fazer? Pois a lepra que estava naquele homem, a lepra que saiu daquele homem, vai ficar em você. Na hora, o corpo dele ficou leproso. Na hora, o corpo dele ficou branco. A Bíblia diz que a pele ficou branca igual a neve de lepra. Todo tomado de lepra. A lepra que saiu do comandante entrou na vida dele. Ele tentou mentir. Ele mentiu. Ele era usurário, né? Não é assim que fala? Usurário, né? A pessoa que é usurário. Acho que é isso mesmo. Ele mentiu para o profeta, mas Deus revelou aquela mulher lá atrás. Ela já não confiava nele. Ela pensava, ele tem algo diferente. Eu não vejo Deus na vida desse rapaz como eu vejo Deus na vida do profeta. Eu não vejo Deus na vida desse rapaz como eu vejo Deus na vida desse profeta. E ela não se abriu. Às vezes você vê uma pessoa e se Deus falar em seu coração, se você sentir, não é coisa da sua cabeça, o Espírito Santo te mostrando. Nem todo mundo que diz que serve a Deus, você tem que dar confiança para entrar na sua casa, para se abrir, para conversar, para contar seus problemas pessoais, para ouvir conselho, para ser direcionado, tá? Nem todo mundo, porque tem gente que é só capa. Tem gente que é só capa. Tem gente que é obra de engano. Tem gente que é obra de engano, que fica na mentira, quer ficar na mentira. Eu lembrei agora de um casal. Isso tem muitos anos. O casal se separou. A mulher não separou, não. Ela não estava indo mais para a igreja. Ela não estava indo mais para a igreja. E aí o marido dela me procurou e disse assim: fale com minha esposa. Minha esposa não quer vir mais para a igreja. Converse com ela, diga a ela que teve olha o quê? Olha o absurdo que ele me disse. Diga a ela que teve um sonho com ela. Se o senhor falar que teve um sonho com ela, ela vai vir. Eu falei: querido, eu vou chamá-la para conversar, mas eu não vou dizer que eu tive um sonho com ela. Eu não vou dizer que eu tive um sonho com ela, porque eu não tive um sonho com ela. Eu vou chamá-la para conversar. Quer dizer, tem gente que parece que tem o espírito da mentira e, além de ter o espírito da mentira, quer que os outros também tenham. Eu falei: eu não vou dizer que eu tive um sonho porque eu não tive. Eu vou chamá-la, se ela quiser vir eu converso. E eu peguei: liga para ela. Aí ele ligou, eu falei com ela, falei: você pode vir aqui, quero falar com você. Assim, eu vou. E ela foi e falou comigo. Só que ele achava que tinha que ser pela ele achava que se eu dissesse ou mentisse, ela viria. Ele achava que tinha que ser pelo jeito errado. Tem gente dentro da igreja, tem gente dentro da igreja que é só capa. Tem gente que diz que é de Deus, é só capa. É mentiroso, sabe? Arento. Eu lembro isso. Tem alguns anos já. Tem alguns anos. Peço até permissão aqui para falar, né? É por isso que Deus não abençoa. É por isso que Deus não abençoa. E você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado. Quando você vê a pessoa, não é porque ela tem a Bíblia, carrega a Bíblia, ou prega, ou vai para a igreja que você vai dizer: é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Veja os frutos. A Bíblia diz: pelos frutos você vai conhecer a árvore. Se você olha para uma árvore, talvez você não reconheça, mas se você vê laranja, você vai dizer: é uma laranjeira. Pelo fruto, então, não é pelo que a pessoa fala. Tem gente que fala uma coisa e faz outra. Tem gente se escondendo atrás da Bíblia, não é verdade? E aí você vê uma pessoa porque está na igreja. E tem gente que não entende porque eu falo isso. Eu sou sincero que tem pastor de igreja que não gosta de falar isso. Tem pastor de igreja que não gosta de falar isso. Mas eu falo, tem gente que nunca botou o pé na igreja, nunca botou o pé em uma igreja e tem um coração melhor, mais puro do que alguém que está todo dia dentro da igreja.
E eu posso falar isso porque eu sou líder de um ministério, de uma igreja. Então eu sou sincero. Eu sou sincero. Eu não falo sobre placa de igreja, sobre religião. Falo sobre Deus, vida com Deus. Você entende o que eu estou falando? Tem gente que tá na igreja todo dia, mas se alguém precisar de um prato de comida, ela nega. Ele nega. Verdade ou não é? Conhece alguém assim? É uma pessoa com coração ruim, fala mal de todo mundo. Se é para estar dentro da igreja e ficar falando mal dos outros, fazendo e levante, intriga, invejando, mentindo, é melhor não botar o pé na igreja. Tem gente que prefere buscar Deus em casa porque já foi muito decepcionado dentro das igrejas. Porque na igreja existem pessoas, não só nas igrejas, mas existem pessoas que dizem que são de Deus, mas são como Gease. Você não pode se abrir, você não pode conversar, você não pode dar confiança, porque são pessoas que têm espírito de mentira dentro delas. Você entende o que eu estou falando? São pessoas que têm espírito de mentira. Então abra o teu entendimento. Abre o teu entendimento para isso. Aquela mulher, mesmo ele sendo discípulo de profeta, ela não abriu o coração para ele porque ela não via Deus. Antes de você chamar alguém de homem de Deus, mulher de Deus, olhe os frutos. Olhe os frutos da pessoa. Você entende? Recebe essa palavra, essa direção. Eu vou orar agora por você, pela sua casa, pela sua família. Sentir de falar isso para você. Toma cuidado e vigia. Não é porque uma pessoa carrega uma Bíblia que ela é de Deus. Não é porque uma pessoa diz que não. É os frutos que vai mostrar se a pessoa é de Deus ou não. Fica com essa palavra. Terminando aqui a oração, você vai compartilha, porque muitas pessoas precisam ouvir isso. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora orar. Aleluia, ó Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Senhor. Nesse momento de oração, Pai, eu entro na Tua presença e eu quero te pedir, abre a visão da Tua filha, a visão do Teu filho, dá sabedoria, discernimento espiritual, que essa palavra fique no coração dela. Que essa palavra venha, meu Pai, como sabedoria, aprendizado, que nem a Tua própria palavra diz que nem todos dizem Senhor. Senhor entrará no reino dos céus. Nem todos, meu Pai, que carregam a Bíblia ou estão dentro da igreja, meu Pai, são pessoas que têm o Senhor no coração. Elas estão dentro da igreja, mas o Senhor não está dentro delas. E pessoas assim enganam outras pessoas que têm um coração bom da vigilância, Pai, e discernimento espiritual para o teu filho, para a tua filha, em nome do Senhor Jesus. Declare: eu creio, eu recebo a sabedoria e o discernimento espiritual. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. O que eu entreguei aqui é algo muito importante. É a palavra de Deus para proteger as pessoas que têm um coração bom, de gente que é capa, de gente que é obra de engano, de gente que sabe. Existem pessoas que se decepcionaram com outras pessoas e pararam de ir para a igreja e pararam de buscar Deus. Quando essas pessoas ouvirem essa oração, vai entender que Deus não tem nada a ver com elas, que quem errou com elas foi o ser humano, não foi Deus, porque Deus é perfeito. Eu quero que você compartilhe com todos que você puder, tá bom? Tá certo. Na presença de Deus. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.